Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso grupo da leitura aberta. Nós estamos estudando a interpretação dos sonhos. E hoje a gente vai entrar no capítulo 2. Esse capítulo é muito importante, porque nele o Freud vai trazer aquele sonho, assim, bem importante dele, que é o sonho da injeção de Irma, que foi um sonho fundamental para o Freud construir a teoria dele. E ao longo de todo o livro, ele vai trazer outros sonhos também. Então, mesmo quem não pegou desde o começo, além das gravações anteriores estarem disponíveis ainda, e poder ir assistindo no seu tempo e acompanhando, vale a pena muito pegar esse capítulo de hoje, né? Para quem não for ver a gravação anterior, por exemplo, é aquela coisa assim, que eu sempre gosto de lembrar. A psicanálise não tem um começo para estudar. A gente estuda de acordo com aquilo que a gente se depara no percurso com o nosso desejo. Óbvio, eu defendo até que a gente pode organizar o estudo, mas a psicanálise, a formação é livre. Mesmo que a gente ainda organize o estudo por temas, por uma ordem lógica. Basicamente, então, isso quer dizer que não tem problema pegar, entre aspas, aí um estudo pela metade. Eu acho que não existe estudo assim pela metade quando se trata da psicanálise. Já aconteceram assim vários estudos que eu peguei assim depois que já tinha iniciado, estudos que eu não pude fazer parte do estudo todo, e às vezes uma palavra, uma frase que eu escutei ali no dia que eu estava, aquilo ali fez toda a diferença. Aquilo me trouxe um insight sobre alguma coisa. Então, mesmo quem não está pegando tudo, acompanhando todos os encontros, venha naqueles que for possível, e esse de hoje é muito importante, tá? Então, vamos começar o capítulo 2, página 131, na Imago, na edição de 1996, página do PDF. Eu anotei no grupo, não anotei aqui no meu livro, parabéns para mim. No PDF está na página 76. E na Companhia das Letras, que eu não tenho edição dela aqui, está mais ou menos na página 124. Qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar. Capítulo 2, o método de interpretação dos sonhos. Análise de um sonho modelo. O título que escolhi para a minha obra, e aí vou na nota, né, que eu acho que no PDF vocês não têm a nota, mas na nota diz o seguinte: convém lembrar que esse título, Die Traumdeutung, é meu alemão, eu não sei alemão, então levem isso em consideração, não expressa propriamente a ideia de uma interpretação fechada, final ou única dos sonhos, mas a de uma busca do sentido dos sonhos, evidentemente entendidos por Freud como dotados de sentido para cada sujeito ao sonhar, como produções psíquicas freudianas, ficava clara já no início da obra, né, no título da obra. Então, interpretar um sonho não é buscar o sentido único do sonho, é buscar um sentido, possíveis sentidos. E um sonho pode ser interpretado e reinterpretado várias vezes, inclusive. Dito isso, então, o título que escolhi para a minha obra deixa claro quais são, né, quais das abordagens tradicionais do problema dos sonhos estão inclinados a seguir. O objetivo que estabeleci perante mim mesmo é demonstrar que os sonhos são passíveis de ser interpretados. E quaisquer contribuições que eu possa fazer para a solução dos problemas tratados no último capítulo só surgirão como subprodutos no decorrer da execução de minha tarefa propriamente dita. Meu pressuposto de que os sonhos podem ser interpretados coloca-me, de imediato, em oposição à teoria dominante sobre os sonhos, e, de fato, a todas as teorias dos sonhos, pois a única exceção da de Scherner, pois interpretar um sonho implica atribuir a ele um sentido. Ele até coloca aqui interpretar e sentido entre aspas.
isto é, substituí-lo por algo que se ajuste à cadeia de nossos atos mentais como um elo dotado de validade e importância iguais ao restante. Ou seja, né, a gente vai atribuir um sentido. Às vezes a gente vai ter que substituir alguma coisa aí nesse sentido, porque o sonho não se dá assim de forma imediata, ele requer um trabalho ali, né, de decifração, né? Decifração também é uma coisa que a gente pode pensar quando se trata de sonhos, né, no sentido de decifrar aquela mensagem cifrada do inconsciente. Como vimos, as teorias científicas dos sonhos não dão margem a nenhum problema com a interpretação dos mesmos, visto que, segundo o seu ponto de vista dessas teorias, o sonho não é absolutamente um ato mental, mas um processo somático que assinala sua ocorrência por indicações registradas no aparelho mental. E o Freud entende que é um processo psíquico. A opinião leiga tem assumido uma atitude diferente ao longo dos tempos. Tem exercido seu direito inalienável de se comportar de forma incoerente. E, embora admitindo que os sonhos são ininteligíveis e absurdos, não consegue convencer-se a declarar que eles não têm importância alguma. Levada por algum sentimento obscuro, parece assumir que, a despeito de tudo, todo sonho tem um significado, embora oculto, e os sonhos se destinam a ocupar o lugar de algum outro processo de pensamento, e que, para chegar a esse sentido oculto, temos apenas de desfazer corretamente a substituição, né, que é o que eu já comentei antes. Assim, o mundo leigo se interessa, desde os tempos mais remotos, pela interpretação dos sonhos, né? Interpretação aqui está entre aspas de novo. E em suas tentativas de fazê-la, tem se servido de dois métodos essencialmente diferentes. O primeiro desses métodos considera o conteúdo dos sonhos como um todo e procura substituí-lo por outro conteúdo que seja inteligível e, em certos aspectos, análogo ao original. Essa é a interpretação simbólica, simbólica aqui também entre aspas, dos sonhos, e cai inevitavelmente por terra quando se defronta com sonhos que são não apenas inteligíveis, mas também confusos. E eu acredito que aqui, quando ele põe simbólica ali entre aspas, né, talvez para diferenciar essa questão de como, por exemplo, o misticismo olha para a questão dos símbolos, né, não fala que uma nota exatamente porque está entre aspas. O Freud, ele não construiu uma teoria ou um conceito de simbólico, igual a gente vê no Lacan. Ele fala disso por meio ali dos textos, né? Conforme a gente vai podendo entender o jogo de linguagem, né? Quando o Freud está falando das palavras, ele acaba que está trazendo algo desse registro simbólico. Mas o conceito simbólico, como a gente conhece hoje, quem nos dá ele é Lacan. Mas acho que desde a interpretação dos sonhos, o Freud já tinha alguma questão aí em relação à palavra, né? E ele trouxe tudo aquilo que a gente já viu dos autores anteriores, né? Fez suas considerações, suas críticas, e agora ele já está trazendo a sua teoria em si dos sonhos. Um exemplo desse método pode ser observado na explicação do sonho do faraó proposta por José na Bíblia. As 7 vacas gordas seguidas pelas 7 vacas magras que devoraram as gordas. Tudo isso era o substituto simbólico para uma profecia de 7 anos de fome nas terras do Egito, que deveriam consumir tudo que fosse produzido nos 7 anos de abundância. A maioria dos sonhos artificiais, criados pelos escritores de ficção, destinam-se a esse tipo de interpretação simbólica. Reproduzem os pensamentos do escritor sob um disfarce que se considera como estando em harmonia com as características reconhecidas dos sonhos. E ele acrescentou uma nota aqui em 1909, que é a seguinte: encontrei por acaso em Gradiva, que é um texto dele. Na verdade, eu acho que Gradiva é um texto do Jensen que o Freud faz, né,
um texto que ele fala alguma coisa da grativudência. Gente, eu já li esse texto, me fugiu o nome dele exatamente, né? Mas só para relembrar o que é esse gradil que o Freud está falando aqui, né? Então, encontrei por acaso em Gradiva uma história escrita por William Jensen, diversos sonhos artificiais construídos de maneira perfeitamente correta e que poderiam ser interpretados exatamente como se não tivessem sido inventados, mas sonhados por pessoas reais. Em resposta a uma indagação, o autor confirmou o fato de não ter nenhum conhecimento acerca de minha teoria dos sonhos. Argumentei que a concordância entre minhas pesquisas e as criações desse autor constitui prova a favor da correção de minha análise do sonho. Voltando para o texto. A ideia de os sonhos se relacionarem principalmente com o futuro e poderem predizê-lo, um vestígio da antiga importância profética dos sonhos, fornece uma razão para se transpor o sentido do sonho, quando se chega a tal sentido por meio da interpretação simbólica para o tempo futuro. É obviamente impossível dar instruções sobre o método de se chegar a uma interpretação simbólica. O êxito deve ser uma questão de se esbarrar numa ideia inteligente, uma questão de intuição direta, e por esse motivo foi possível a interpretação dos sonhos por meio do simbolismo ser exaltada numa atividade artística que depende da posse de dons peculiares, né? Então, se a gente considera aí um simbolismo preditivo, artístico, é uma coisa, o simbólico, como a gente entende na psicanálise, já é outra. Nota de 1914 agora. Aristóteles comentou a este respeito que o melhor intérprete dos sonhos seria o homem mais capaz de apreender as semelhanças, pois as imagens oníricas, como as imagens da água, são deformadas pelo movimento. E o intérprete de maior êxito é o homem que consegue identificar a verdade a partir da imagem deformada. Isso aqui, né, o homem que consegue identificar a verdade a partir da imagem deformada me faz pensar na questão do sonho, né, uma certa distorção que acontece para o inconsciente conseguir, né, de alguma forma, colocar ali alguma coisa de conteúdo e enfim, de alguma forma inconsciente, né, burlar aí os processos psíquicos que impedem ele, assim, de se manifestar livremente. O segundo dos dois métodos populares de interpretação dos sonhos está longe de fazer tais afirmações. Poderia ter descrito como método da, entre aspas, decifração, pois trata os sonhos como uma espécie de criptografia, em que cada signo pode ser traduzido por outro signo de significado conhecido de acordo com o código fixo. Suponhamos, por exemplo, que eu tenha sonhado com uma carta e também com um funeral. Se consultar um livro dos sonhos, verificarei que carta deve traduzir-se por transtorno e funeral por noivado. Resta-me, então, vincular as palavras-chave que assim decifrei e, mais uma vez, transpor o resultado para o tempo futuro. Ou seja, quando a gente fala de interpretação, decifração do sonho, na psicanálise, não, é isso aqui. E isso aqui que é tido como decifração, que o Freud até coloca entre aspas, né, é algo de um sentido leigo, de um sentido popular, né? Não existe essa coisa assim, sonho com isso significa aquilo, pelo menos para nós a psicanálise. E eu sei que isso é até óbvio, talvez eu estou sendo repetitiva em marcar isso, mas eu acho que é uma coisa que tem que marcar, porque às vezes na clínica pode passar batido. A gente pode cair no erro de ao interpretar, querer ficar dando sentido para o sonho do paciente, ao invés de deixar ele trabalhar no sentido daquele sonho. E eu acredito que os nossos maiores erros como analistas incorrem justamente nas questões óbvias, que às vezes a gente é tão óbvio, é tão simples que a gente não dá atenção. E aí é muitas vezes nisso que a gente incorre aí num equívoco. Voltando aqui.
Uma modificação interessante do processo de decifração, que até certo ponto corrige o caráter puramente mecânico de seu método de transposição, encontra-se no livro sobre a interpretação dos sonhos, de Artemidoro de Daudes. E aí tem uma nota gigante sobre esse autor. Eu vou ler para vocês. Nota de 1914. Artemidoro de Daudes, que provavelmente nasceu no início do século II depois de Cristo, legou-nos o mais completo e meticuloso estudo da interpretação dos sonhos, tal como praticada no mundo greco-romano. Como assinala, aliás, Theodor Bunkers, ele insistia na importância de basear a interpretação dos sonhos na observação e na experiência, e estabelecia uma distinção rígida entre sua própria arte e outras que eram ilusórias. E o princípio de sua arte interpretativa, segundo Bunkers, é idêntico à magia, o princípio de associação. Uma coisa num sonho significa o que ela recordar à mente. A mente do intérprete de sonhos é quase necessário dizer. Uma fonte inseparável de arbitrariedade e incerteza decorre do fato de que o elemento onírico pode evocar várias coisas à mente do intérprete e evocar coisas diferentes a diferentes intérpretes. Por isso que a gente escuta o sonho pelo sonhador. Se eu estou contando um sonho, né? Se a gente está fazendo estudo clínico, eu conto um sonho de um paciente. Às vezes, cada uma de vocês vai ter uma impressão, despertar para uma coisa diferente. Assim como eu também posso ter uma impressão diferente. E aí, como que a gente seguia? A gente seguia esse pauta pelo que o próprio sonhador evocou. A técnica que descrevo nas páginas seguintes difere do método da antiguidade num ponto essencial. Ela impõe a tarefa de interpretação à própria pessoa que sonha. E isso é muito original do Freud, porque até então interpretar um sonho dependia do intérprete, do oráculo, do profeta. Era assim na antiguidade que se fazia essa coisa com sonhos, né? Então o rei ia lá, sonhou alguma coisa e buscava um profeta, né? A gente tem esses exemplos na própria Bíblia, que o Freud citou aqui, e esse intérprete que explicava o que estava acontecendo. Na psicanálise, nem o próprio Freud e o próprio Lacan iriam poder falar do sonho dos nossos pacientes, só o próprio paciente, né? A supervisão, o analista até nos dá um direcionamento, mas o supervisor não tem como cumprir a tarefa de interpretação, nem ele, nem qualquer outra pessoa, é só o sujeito que sonha. Não se interessa pelo nome, aliás, pelo que ocorre ao intérprete em relação ao elemento específico do sonho, mas pelo que ocorre ao sonhador. Todavia, alguns relatos recentes de um missionário, padre Tindick, mostram que os modernos intérpretes dos sonhos no Oriente também fazem livre uso da colaboração do sonhador. Assim escreve ele sobre os intérpretes dos sonhos entre os árabes da Mesopotâmia. Para interpretar um sonho com exatidão, os oniromancistas mais hábeis se informam junto àqueles que os consultam sobre todas as circunstâncias que eles julgam necessárias à boa explicação. Em suma, nossos oniromancistas, não deixam escapar nenhuma circunstância e não dão a interpretação desejada antes de terem captado perfeitamente as respostas a todas as perguntas necessárias. Entre essas perguntas, costuma intuir-se indagações a respeito dos parentes mais próximos do sonhador, seus pais, mulher e filhos, bem como uma formulação típica. O Senhor copulou com sua mulher esta noite, antes ou depois de ter tido o sonho. A ideia dominante da interpretação dos sonhos consiste em explicar o sonho por seu oposto. Voltando para o texto. Esse método leva em conta não apenas o conteúdo do sonho, mas também o caráter e situação do sonhador, de modo que o mesmo elemento onírico será para um homem rico, um homem casado ou, digamos, um orador, um sentido diferente do que tem para um homem pobre, um homem solteiro ou um negociante.
A essência do método de decifração reside, contudo, no fato de o trabalho de interpretação não ser aplicado ao sonho como um todo, mas a cada parcela independente do conteúdo do sonho, como se o sonho fosse um conglomerado geológico em que cada fragmento de rocha exigisse uma análise isolada. Não há dúvida de que a invenção do método interpretativo da decifração foi sugerida por sonhos desconexos e confusos. Nota de 1909. O doutor Alfred Houbsek mostrou-me que os livros de sonhos orientais, dos quais os nossos são imitações precárias, baseiam a maioria de suas interpretações de elementos oníricos na comparação entre sons e na semelhança entre palavras. O fato de essas relações inevitavelmente desaparecerem na tradução explica a ininteligibilidade das versões fornecidas em nossos próprios livros populares de sonhos. O papel extraordinariamente importante desempenhado pelos jogos de palavras e trocadilhos verbais nas antigas civilizações do Oriente pode ser estudado nos textos de Hugo Wynne, o famoso arqueologista. E ele também acrescentou em 1911. O melhor exemplo de interpretação de sonho que nos chegou da antiguidade baseia-se num trocadilho. É narrado por Artemidouro. Julgo também que Aristrando ofereceu uma interpretação das mais felizes a Alexandre da Macedônia, quando este havia cercado Tiro, e aí estava mantendo sitiado, mas se sentia inquieto e perturbado em vista do tempo que o cerco estava tomando. Alexandre sonhou que via um sátiro dançando em seu escudo. Casualmente, Aristrando se encontrava nas imediações de Tiro, a serviço do rei, em sua companhia da Síria. Dividindo a palavra correspondente a sátiro, ele incentivou o rei a apertar o cerco, e este se tornou o senhor da cidade. Aí aqui tem, acho que é grego que está aqui, e aí tem um significado de Tiro é tua, ou seja, né, a cidade é tua, essa cidade é tua, cidade de Tiro. De fato, os sonhos se acham relacionados de forma tão íntima como a expressão linguística de Firenze. Observou acertadamente que cada idioma possui sua própria linguagem onírica. É impossível, em geral, traduzir um sonho numa língua estrangeira, e isso se aplica, imagine, a um livro como este. Acho interessante isso aqui, né? Que o Freud traz do Firenze. Tem gente que fala Ferenc, tem gente que fala Firenze, enfim. Que cada idioma possui sua própria linguagem onírica, que, de modo geral, não tem como traduzir um sonho numa língua estrangeira. O trabalho com a palavra na psicanálise ele é tão singular que ele considera até a cultura de forma singular, porque é muito diferente, assim, como certas coisas se relacionam com a palavra em cada idioma, né, os sons. Recentemente, a gente finalizou o estudo dos xixes lá na comunidade Afetos no Divã, e aí uma coisa que é bem interessante desse livro, né, o xixi, as suas relações com o inconsciente, é como que tem coisas que perdem sentido para a gente na tradução. E essa tradução da Imago, embora eu use ela bastante porque ela é muito fácil de ter acesso, e a maioria eu tenho ela completa, a da Autêntica eu ainda não tenho a coleção completa, então normalmente eu aproveito assim para estudar nela e reestudar, porque já tem várias anotações anteriores. Mas ela hoje não é considerada, né, a melhor tradução. Imagino que eu não estou falando nenhuma novidade, porque ela é traduzida do alemão para o inglês e do inglês para o português. E aí algumas coisas se perdem, né? Já a da Autêntica vem direto do alemão. Então, a gente estudando o livro do Xixes, a leitura né, fazendo a leitura, o quanto que tinham certos xixes, né, certas anedotas que o Freud trazia no texto que a gente não compreendia muito bem. A gente fazia
um esforço, uma aposta do que poderia dizer, porque na tradução muita coisa se perdia, né? É um texto que ele traz muita anedota, xixi relacionado aos judeus. Freud não era muito praticante, mas ele tinha a origem judia. Então, ele traz vários exemplos sobre o judaísmo, né? Eu não tenho contato, assim, com o judaísmo, então tem coisas que eu ficava, assim, muito perdida, assim. E aí, tem coisas também da própria tradução. Por isso que acho que ele considera isso aqui também, nesse texto, né? E quando ele acrescentou isso aqui, já foi depois da publicação do texto dele do X. Essa última parte aqui, dessa nota, ele acrescentou em 1910. O texto do X é de 1905. Então, assim, como é que a gente traduz um sonho, né, de um idioma para o outro? Assim, como é que faz essa interpretação? Então, se, por exemplo, a gente está fazendo conduzindo a análise de alguém que não é brasileiro, né, que não tem português como idioma nato ali. Então, pode ser que algumas coisas se percam ali nessa questão da análise, assim. Né? Não quer dizer que vai impossibilitar o trabalho da análise, mas como essa questão da palavra, da linguagem, do idioma, da relação disso tudo com o sujeito na cultura, o quanto isso faz ali das suas construções muito peculiares, e quanto isso impacta ali no trabalho de análise. Por isso que mesmo a gente conduzindo a análise também dos nossos pacientes que falam no nosso idioma, a gente precisa lembrar de perguntar certas coisas, não ficar no subentendido. O paciente estava falando alguma coisa, sei lá, eu sempre fui uma criança que nunca dei trabalho, e aí ele começa a contar do hoje, e vai puxando a associação. E a gente pode tender a escutar uma criança que nunca deu trabalho já com um certo viés, o que significa para a gente, para a cultura, não dar trabalho. Só que a gente tem que perguntar para o paciente, sair do subentendido, para que ele construa e abra associações ali sobre o que é esse dar trabalho. Como assim? O que é uma criança que não dava trabalho? E até pelo fato de perguntar, mesmo se ele fale algo que esteja atrelado ao fato do que significa não dar trabalho na nossa cultura, isso permite para ele abrir sentido, ele relembrar das coisas, ele trazer para a palavra. É o tempo todo a gente convocando o paciente a trazer para a palavra, para não ficar nesse subentendido. Porque não é incomum, eu já escutei essa coisa, né, da criança que não dá trabalho em muitos pacientes meus. E o quanto que aparecem coisas com culpa, o quanto esse sujeito tem dificuldade, às vezes, de sustentar o desejo, porque desde pequeno ele era criança que não dava trabalho. E, normalmente, é uma coisa difícil para o sujeito falar, elaborar. Se a gente só escuta sem convocá-lo a dizer mais, o quanto ele deixa de sustentar desse sofrimento. E a análise, o sujeito precisa trazer esse sofrimento, o que é difícil, as questões que estão recalcadas, para ele conseguir elaborando, para ele conseguir transpondo ali e colocar o seu desejo em movimento. Então, não existe subentendido no trabalho da psicanálise. A gente tem que colocar o paciente para falar, né? Ah, eu não sei como perguntar as coisas para o paciente. Na pior ou melhor das hipóteses, uma coisa que o Bruce Fink ensina, transforma a fala do paciente em pergunta. Então, o paciente falou, eu fui uma criança que deu muito trabalho, e fica calado, sei lá, né? O silêncio nos mata muitas vezes. Não sabe o que dizer, não sabe o que perguntar, uma das melhores coisas para fazer, e até se a gente souber o que fazer, é uma criança que deu muito trabalho, a gente não vai mudar nada no texto da fala do paciente, a gente só põe uma interrogação. E isso já é um modo de colocar o paciente para falar mais, já sair desse subentendido, que é fundamental para o nosso trabalho. Bom, indo, não se pode imaginar, nem por um momento, que qualquer dos dois métodos populares de interpretação dos sonhos possa ser empregado numa abordagem científica do assunto. O método simbólico é restrito em sua aplicação e impossível de formular em linhas gerais. No caso do método de decifração, tudo depende da confiabilidade do código, o livro dos sonhos, e quanto a isso não temos nenhuma garantia.
Assim, poderíamos sentir-nos tentados a concordar com os filósofos e psiquiatras e, à semelhança deles, descartar o problema da interpretação dos sonhos como uma tarefa puramente fantasiosa. Na nota, Freud diz que ele, depois que ele concluiu o manuscrito dele, ele se deparou de uma obra de Stampf, que concorda com os meus pontos de vista, ao procurar provar que os sonhos têm um sentido e podem ser interpretados. Faz suas interpretações, contudo, né, o autor que Freud viu o livro depois, por meio de um simbolismo de caráter alegórico, sem qualquer garantia de validade geral de seu método. Né? Ou seja, não tinha um método como Freud estava fazendo. Mas descobri que não é bem assim. Fui levada a compreender que temos aqui, mais uma vez, um daqueles casos nada incomuns em que uma antiga crença popular, ciosamente guardada, parece estar mais próxima da verdade que o julgamento da ciência vigente em nossos dias. Devo afirmar que os sonhos realmente têm um sentido e que é possível ter-se um método científico para interpretá-los. Meu conhecimento desse método foi obtido da seguinte maneira. Tenho me empenhado há muitos anos com o objetivo terapêutico em vista, em deslindar certas estruturas psicopatológicas, fobias histéricas, ideias obsessivas e assim por diante. Com efeito, tenho-o feito desde que soube, por meio de uma importante comunicação de Joseph Breuer, que no tocante a essas estruturas, que são consideradas como sintomas patológicos, sua decomposição coincide com sua solução. Quando esse tipo de representação patológica pode ser rastreado até os elementos da vida mental do paciente dos quais se originou, a representação ao mesmo tempo se desarticula e o paciente fica livre dela. Considerando a impotência de nossos outros esforços terapêuticos e a natureza enigmática desses distúrbios, senti-me tentado a seguir a trilha apontada por Bravo, apesar de todas as dificuldades, até que se chegasse a uma explicação completa. Em outra ocasião, terei de discorrer longamente sobre a forma que esse procedimento acabou por assumir e sobre os resultados de meus esforços. Foi no decorrer desses estudos psicanalíticos que me deparei com a interpretação dos sonhos. Meus pacientes assumiram o compromisso de me comunicar todas as ideias ou pensamentos que lhe ocorressem em relação a um assunto específico. Entre outras coisas, narravam seus sonhos, e assim me ensinaram que o sonho pode ser inserido na cadeia psíquica a ser retrospectivamente rastreada na memória a partir de uma ideia patológica. Então, vamos lembrar que quando Freud trabalhava ali com Breuer, ele ainda estava muito ali no método da hipnose, né? Ele ainda não tinha cunhado a psicanálise como tal. Ele até cita aqui trechos da obra que os dois escreveram junto, né? Aquele estudo sobre a histeria de 1895. E aí, em 1900, aliás, com esse texto que a gente está lendo, que ele inaugura a psicanálise em si. E para isso, para ele finalmente passar da hipnose para associação livre, é aquilo que a gente já sabe em relação à escuta que ele teve experiência com as histéricas, que uma delas vira para ele e pede para que ele a deixe falar. Então, ele aprende também a dar importância para os sonhos com os próprios pacientes. Eu acho que é o Lacan que tem uma frase, né, e não me recordo em que livro exatamente, que é com os meus pacientes que aprendo tudo que é a psicanálise, ou seja, nossos pacientes estão nos ensinando a trabalhar, e a gente tem que ser humilde para topar, aprender com cada paciente como é que a gente trabalha com ele, sem forçar nada. Isso exige muita humildade do analista, por melhor conhecimento teórico que a gente tem. Não adianta a gente ter conhecimento teórico se a gente não assumir uma posição humilde ali de não saber, como Lacan diz, né? Você quer não assumir uma ignorância douta diante do paciente. Faltava, então, apenas um pequeno passo para se tratar o próprio sonho como um sintoma e aplicar aos sonhos o método de interpretação que for elaborado para os sintomas. Devemos ter em mira a promoção de duas mudanças nele.
um aumento da atenção que ele dispensa às suas próprias percepções psíquicas e a eliminação da crítica pela qual ele normalmente filtra os pensamentos que lhe ocorrem, para que ele possa concentrar sua atenção na observação de si mesmo. É conveniente que ele se coloque numa atitude repousante e feche os olhos. Na nota vai dizer que essa ênfase na conveniência de fechar os olhos, um remanescente do antigo método hipnótico, logo foi abandonado. A exposição da técnica psicanalítica em Freud se menciona especificamente que o analista não pede ao paciente que feche os olhos, né? Então, isso aqui que está no texto ainda é um resquício da hipnose. Hoje a gente não pede ao paciente para fechar os olhos, né? O máximo que a gente vai fazer é continuar pedindo ele para deitar ali no divã, quando ele entra em análise. É necessário insistir explicitamente renuncia a qualquer crítica aos pensamentos que perceber. Dizemos-lhes, portanto, que o êxito da psicanálise depende de ele notar e relatar o que quer que lhe venha à cabeça e de não cair no erro, por exemplo, de suprimir uma ideia por parecer-lhe sem importância ou irrelevante, ou lhe parecer destituída de sentido. Deve adotar uma atitude inteiramente imparcial perante o que lhe ocorrer, pois é precisamente sua atitude crítica que é responsável por ele não conseguir, no curso habitual das coisas, chegar ao desejado deslindamento de seu sonho, ou de sua ideia obsessiva, ou seja lá o que for. Isso aqui, nesse parágrafo, nada mais é do que uma descrição da associação livre. Lá no texto, né, da recomendação aos médicos que exercem a psicanálise, e também tem sobre o início do tratamento, ele fala sobre essa questão, sobre o início do tratamento e recomendações aos médicos. Deixa eu só conferir uma coisa aqui para comentar com vocês. Eu sempre fico na dúvida em qual dos dois textos ele fala isso, mas eu acho que é sobre o início do tratamento. Eu sempre remeto a recomendações, mas eu acho que é no texto sobre o início do tratamento. Mas, enfim, depois eu posso até compartilhar com vocês lá no grupo certinho. O Freud, num desses dois textos, ele vai falar que na primeira sessão a gente combina com o paciente sobre tempo, sobre dinheiro, sobre frequência, e aí também é um momento que a gente precisa falar para o paciente sobre associação livre, que é isso aqui que a gente leu aqui na interpretação. Na primeira sessão, é importante que a gente fale com o paciente sobre esse método. A gente não tem que ser pedagógico, ficar ensinando para o paciente o que é psicanálise, não se trata disso, né? O nosso trabalho não é de educar o paciente, ou de corrigi-lo, ou até de restaurar alguma coisa, um ideal ali, curativo de um ideal de como ele deve ser, proceder e falar. Mas é importante que a gente fale algumas coisas no primeiro atendimento, amarrar algumas coisas, porque o trabalho não fica tão solto, porque depois isso atrapalha lá na frente, quando vai acontecendo situações assim, como falta, resistência, um pagamento atrasado. E uma das coisas importantes na primeira entrevista é justamente falar do método, né? De alguma forma, falar para o paciente, fica à vontade para falar tudo que tiver à cabeça, pode falar sobre o que você quiser aqui. A gente pode modular o nosso formato, como a gente fala isso, de acordo com o nosso estilo. Mas apontar para o paciente em algum momento do primeiro atendimento essa ideia de que o modo como vai ser o tratamento é por meio de uma fala livre, né, que é a associação livre. E quando o paciente, de tempos em tempos, tiver numa posição de resistência, ou numa dificuldade de falar, enfim, ou tentando ser racional demais, a gente relembra também esse paciente. Eu gosto muito quando um paciente está em silêncio, assim, há um tempo, eu pergunto para ele, né, o que você ficou pensando aí? Às vezes eu fiz uma intervenção, ou ele falou alguma coisa, depois ficou em silêncio, e eu pergunto, né, o que você ficou pensando aí, né, o que está passando aí na sua cabeça agora?
A gente pode perguntar assim mesmo, assim, direto, sem muito rodeio. Ajuda muito, assim, ajuda muito, na minha opinião. Vamos ler mais um pouquinho. Tenho observado em meu trabalho psicanalítico que todo o estado de espírito de um homem que esteja refletindo é inteiramente diferente do de um homem que esteja observando seus próprios processos psíquicos. Na reflexão, há em funcionamento uma atividade psíquica a mais do que na mais atenta autoobservação. E isso é demonstrado, entre outras coisas, pelos olhares tensos e o senho franzido da pessoa que esteja acompanhando suas reflexões, em contraste com a expressão repousada de um auto-observador. Em ambos os casos, a atenção deve ser concentrada, mas o homem que está refletindo exerce também sua faculdade crítica. Isso leva a rejeitar algumas das ideias que lhe ocorrem após percebê-las, a interromper outras abruptamente, sem seguir os fluxos de pensamento que elas lhes desvendariam, e a se comportar de tal forma em relação a mais outras que elas nunca chegam a se tornar conscientes, e, por conseguinte, são suprimidas antes de serem percebidas. O auto-observador, por outro lado, só precisa dar seu trabalho de suprimir sua faculdade crítica. Se tiver êxito nisso, virão à sua consciência inúmeras ideias que, de outro modo, ele jamais conseguiria captar. O material inédito, assim obtido para sua autopercepção, possibilita interpretar tanto suas ideias patológicas como suas estruturas oníricas. O que está em questão, evidentemente, é o estabelecimento de um estado psíquico, que, em sua distribuição da energia psíquica, isto é, da atenção móvel, tem alguma analogia com o estado que precede o adormecimento, e, sem dúvida, também com a hipnose. Ao adormecermos, surgem representações involuntárias, graças ao relaxamento de certa atividade deliberada, e, sem dúvida, também crítica, a que permitimos influenciar o curso de nossas representações enquanto estamos acordados. Costumamos atribuir esse relaxamento à fadiga. À medida que emergem as representações involuntárias, transformam-se em imagens visuais e acústicas. No estado utilizado para análise dos sonhos e das ideias patológicas, o paciente, de forma intencional e deliberada, abandona essa atividade e emprega a energia psíquica assim poupada, ou parte dela, para acompanhar com atenção os pensamentos involuntários que então emergem, e que, e nisso a situação difere da situação do adormecimento, retém caráter de representações. Dessa forma, as representações involuntárias são transformadas em voluntárias. A adoção da atitude de espírito necessária perante ideias que parecem surgir por livre e espontânea vontade, bem como o abandono da função crítica que normalmente atua contra elas, parecem ser difíceis de conseguir para algumas pessoas, né? Se deixar ali influenciar pela associação livre, né? A gente vê na clínica o quanto que é difícil para algumas pessoas. Os pensamentos involuntários estão aptos a liberar uma resistência muito violenta, que procura impedir seu surgimento. A confiar no grande poeta e filósofo Friedrich Schiller, contudo, a criação poética deve exigir uma atitude exatamente semelhante. Num trecho de sua correspondência com Corner, temos que agradecer a Otto Rank por tê-la descoberto. Schiller, escrevendo em 1º de dezembro de 1788, responde à queixa que lhe faz o amigo a respeito da produtividade insuficiente. O fundamento de sua queixa parece-me residir na restrição imposta por sua razão à sua imaginação. Tornarei minha ideia mais concreta por meio de um símile. Parece ruim e prejudicial para o trabalho criativo da mente que a razão proceda a um exame muito rigoroso das ideias à medida que elas vão brotando, na própria entrada, por assim dizer. Encarado isoladamente, um pensamento pode parecer muito trivial ou muito absurdo, mas pode tornar-se importante em função de outro pensamento que suceda a ele.
e em conjunto com outros pensamentos, que talvez pareçam igualmente absurdos, poderá vir a formar um elo muito eficaz. A razão não pode formar qualquer opinião sobre tudo isso, a menos que retenha o pensamento por tempo suficiente para examiná-lo em conjunto com os outros. Por outro lado, onde existe uma mente criativa, a razão, ao que parece, relaxa sua vigilância sobre os portais, e as ideias entram precipitadamente, e só então elas inspeciona e examina como um grupo. Vocês, críticos, ou como quer que se denominem, ficam envergonhados ou assustados com as mentes verdadeiramente criativas, e cuja duração maior ou menor distingue o artista pensante do sonhador. Vocês se queixam de sua improdutividade porque rejeitam cedo demais e discriminam com excessivo vigor. E acho que isso até pode servir como alerta para a gente, para o analista, de manter uma postura também muito aberta, muito inventiva, uma postura criativa. Eu acho que a psicanálise nos requer, nos demanda um certo grau de criatividade, porque tem paciente que tudo que a gente faz parece que nada ali, nada fura aquele imaginário, nada fura aquela resistência, e aí a gente tem que continuar, insistir, inventar, é, pensar por outro ângulo. Eu nunca esqueço de uma professora minha na época da pós, contando um caso, eu não lembro se era um caso atendido por ela, ou atendido por um colega dela, né? Contou só o fragmento, então não tem como eu trazer aqui para vocês, né? Mas que a intervenção do analista com um adolescente que estava muito fechado, que não falava, assim, estava muito, uma posição muito, assim, tediosa, assim, na análise, né? Tediosa não para o analista, uma posição, assim, apática. Acho que apática é uma palavra melhor. Uma intervenção foi jogar uma almofada no colo desse adolescente. E isso meio que fez um despertar, foi uma coisa ali, uma intervenção ali concreta, digamos assim, mas que causou um despertar e um despertar que repercutiu no psiquismo. Onde que a gente lê na psicanálise que a gente tem que fazer uma intervenção jogando a almofada no colo do pensamento, do paciente? E não estou falando machucar o paciente com almofada, não, estou falando jogar assim, né? Onde que tem isso escrito? Né? Nem Freud, nem Lacan, nem nada, assim. Não existe manual, né? Não tem protocolo, faça assim na neurose obsessiva, faça assim na histeria, com o adolescente nesse caso, faça aquilo, não tem. Então, isso requer da gente uma posição de criatividade, tal como esse autor está trazendo aqui, comentando isso aqui, que é o Schiller, que ele traz aqui, né? A oposição que a gente muitas vezes deve se colocar frente à razão. A gente tem que tomar cuidado para não racionalizar muito quando está escutando o paciente, do mesmo jeito que a gente tenta curar também as suas racionalizações. É isso por hoje, então. Eu vou ficar nesse ponto aqui com vocês. Qualquer coisa, comentem lá no grupo, e a gente se vê semana que vem. E acredito que na semana que vem a gente já, inclusive, começa a ler o sonho da injeção de ímã. É um sonho muito interessante, importante, né? Quem quiser dar uma lida aí antes do encontro de semana que vem, vai ser legal, tá bom? Uma boa tarde aí e até a próxima. Tchau, tchau.